pessoa querida do concelho e que levou o concelho também a muitos lados do país e da Europa e provavelmente do mundo, que não tenha cá mais gente para homenagear. Agradeço aos presentes e pronto, e passo a palavra ao professor, porque no fundo eu sinto-me um bocadinho constrangida, porque gostaria que estivesse cá mais gente, porque a doutora Otília o merecia, sendo a pessoa irrequieta que era. Acho que tinha cá muitos amigos, nomeadamente pessoas da família que também não estão cá presentes. Também isto não é uma crítica, mas acho que seria meritório para ela que estivesse alguém cá. Pronto, estamos nós e vamos fazer aquilo que tínhamos em mente para que esta homenagem lhe chegue em amanhã para todos. Muito obrigada. Eu começaria por uma carta que o professor, um texto que o professor Gaspar Martins Pereira, do CITSEM, da Universidade do Porto, escreveu. O professor Gaspar é quase que uma lenda da Universidade do Porto, é o homem, professor catedrático, que mais estudou o Douro e o vinho do Porto e as relações desta região. É também, sem dúvida, uma das pessoas mais consideradas dentro da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Por razões de vida pessoal, o professor Gaspar não teve possibilidade de vir cá hoje, mas o professor Gaspar fez questão de mandar um texto, não quis também gravar por razões pessoais, mas mandou um texto que eu, sobre a Otília, pessoalmente penso que a Otília gostaria muito de ouvir e que eu pediria aqui à Adalgisa se importa de ler, porque é um texto que reflete uma Otília que não é a Otília dos últimos anos, naturalmente, mas que é uma vida, um percurso e uma homenagem simultaneamente. Então eu passo a ler, de certeza que o professor Gaspar estaria melhor entregue nas palavras dele, mas eu vou tentar transmitir aquilo que ele escreveu. Então ele tem: para a Otília com um trago vermelho. Há momentos assim, em que a vida nos retira a liberdade de estarmos onde queremos com os amigos que nos são mais queridos. Felizmente, as palavras escritas voam. Não é o mesmo que dizer que vive... Desculpem. Que dizer que vive a voz o que sentimos, mas é a possibilidade de contornar a ausência. Ainda mais numa homenagem à Otília, em Carrazeda, onde na minha geografia íntima do Douro me habituei a situá-la. Foi aqui que a conheci, há uns bons 40 anos, quando ainda ganhava no conhecimento... Gatinhava, peço desculpa. Não trouxe os óculos. No conhecimento do Douro profundo, com a veleidade de querer saber tudo sobre a terra e as gentes. De percorrer, em longas andanças, as serras e os vales, as quintas e as vinhas, as aldeias e os caminhos ermos. De falar com viticultores, jornaleiros e artesãos das suas artes e das suas vidas. De ouvir histórias que vinham da terra, algumas intemporais. A cada passo era o desfiar de lendas de romanos ou de mouros. Foi o meu avô que me contou. Diziam quase sempre a evocar a sabedoria anciã. Aprendiz de historiador, interessava-me também desvendar os segredos do imaginário popular, porque era isso que me transmitia a cor e o espírito do lugar. O resto viria depois, em conversas com arqueólogos ou no silêncio das bibliotecas e arquivos. Foi por esse tempo de andarilho que conheci a Otília. Já não me recordo bem da circunstância nem de quem nos apresentou, certamente no Café da Vila. Mas nunca Planalto, provavelmente.
mas nunca esqueci as suas lições sobre Carrazeda de todos os tempos, desde Zedes e Vilarinho da Castanheira ao Corral das Letras. Não sei onde é, por acaso. Eu também não, por acaso, olha, fiquei Ele deve estar a aqui. baralhar. Também nunca ouvi falar. Mas do Corral Seixo a das Celoso é verdade. Fiquei a pensar assim, olha, é um lugar que eu não conheço, mas pronto. Do Seixo a Celores e ao Val de Riba Longa, a Trilhariz, a Marzagão e à Coleja, a do final dos anos 30 de Gibbons. E aqui eu conheci nos 80. Nos anos 80. Do Castelo de Anciães à Forca de Freixiel. Não esquece aquilo a dizer. Concorrência. Numa cronologia detalhada e ampla que não escondia lugares, nem pessoas, nem tradições. Creio que foi com Otília ou por sua indicação que conheci os zíngaros, numa qualquer festa da terra, talvez na Santa Eufêmia da Lavandeira, em torno de uma boa febra de marrã. A Otília trazia esse saber telúrico, que era feito também de saudade e de revolta contra as injustiças e os esquecimentos escolares. E de esperança num douro de progresso em que todas as mulheres e todos os homens pudessem ter uma vida digna sem terem de emigrar para terras distantes. Desde então, nestas últimas 4 décadas, cruzamos muitas vezes os nossos caminhos, partilhamos ideias, projetos e iniciativas. A Otília, com uma vasta cultura humanista, tocava em todos os campos do saber, da história à antropologia, à literatura ou à sociologia. Trazia também um olhar mais atento e complexo sobre a realidade. Eu, mais prosaico, procurava a inacessível simplicidade. Às vezes calado e discreto, o Jorge, seu inseparável companheiro, aturava com a sua alma grande de poeta as nossas conversas longas, que tanto metiam pela literatura de Jorge Sena, Raul Brandão e Manuel Mendes, Arredol, Camilo, Pina de Moraes e tantos outros como seguiam pela história do Douro e do vinho do Porto, de quintas antigas ou recentemente das marcas. A Otília tinha o dom cada vez mais raro de saber pensar e de dizer o que pensava, de forma livre e crítica, e, ao mesmo tempo, a sensibilidade etnográfica de uma íntima ligação à terra. Creio que foi tudo isso que nos aproximou, ou, pelo menos, é essa a memória que eu quero guardar de Otília, com a gratidão por tudo o que aprendi com ela. Por isso, vejo-a aqui em Carrazeda, de onde saiu, mas onde sempre regressou, generosa e requieta, frontal e submissa, com um cravo vermelho a evocar abril, não na lapela nem de circunstância, mas de liberdade autêntica e sentida, de determinação e de vontade de construir e partilhar. No ano do 50º da Revolução, é-me grato recordar uma mulher assim, livre e íntegra, que tanta falta faz a Carrazeda e a todos nós. Gaspar Martins Pereira, dezembro de 2024. Julgo que é um bom retrato. Um bom retrato de quem passou com ela alguns tempos importantes. O Gaspar Pereira é um dos principais autores sobre o Douro, sobre o vinho do Porto, sobre as quintas, e o Otília foi, sem dúvida, uma das personalidades que o introduziu num mundo que não era o do Gaspar. Pois, ele próprio disse, não é? Absolutamente. Não achas que podes passar o texto, a gravação da Carla? Professor, como era aqui? Como eu acho que
dar o meu testemunho sobre a Otília. Eu escrevi algumas coisas sobre a Otília, que chamei uma académica e uma ativista transmontana. E eu gostava de dar ênfase às duas palavras que ali estão. Primeiro, mesmo que dificilmente isso tenha sido reconhecida pelo establishment, pela instituição académica, a Otília foi genuinamente uma académica, no bom sentido da palavra. Não uma carreirista, mas alguém que procurou perceber e fazer sentido das coisas que conhecia e do mundo. Uma académica. Mas foi também uma ativista. Poucas pessoas conheço que tanto pesassem a sua origem transmontana como a Otília. Na nossa vida no Porto, fomos testemunha muitas vezes de quanto a Otília se empenhava fora de Carraseda em valorizar a tradição, o património, a cultura de Carraseda. Por isso eu escrevi um texto que tem exatamente este tema, este título, Académica e Ativista Transmontana. Este texto podem ver num site na net que tenho posto nos vários links, nos vários Facebooks, nos posts, onde procuro de certa maneira recordar o trajeto da Otília, particularmente ligado aqui sobre Carraseda, onde reproduzi alguns textos que eu próprio escrevi na altura no Facebook, que o Hélder também escreveu, mas acima de tudo onde procuro recordar, cá está um tal texto, onde procuro recordar o percurso e a colaboração que tivemos com a Otília no projeto Fostu. O projeto Fostu é um projeto que se inicia só por volta de 2010. Eu não conhecia a Otília, é o mais interessante disto. Apesar da Otília ser uma carresedense e de eu, enfim, andar por estas terras há pelo menos 50 anos, foi um amigo comum, o José Manuel Lopes Cordeiro, um historiador bastante conhecido, que várias vezes esteve aqui em sessões com a Otília. Foi o Cordeiro que nos apresentou. Quando eu iniciei a coordenação e o arranque do projeto Fostu, eu precisava de historiadores. Eu não sou historiador, enfim, posso me sentir confortável a gerir projetos de grande dimensão, mas eu não sou historiador e precisava de historiadores e pedi ao Lopes Cordeiro, que além de ser meu colega na Universidade do Minho, tínhamos uma relação antiga, eu pedi ao Lopes Cordeiro que tinha que a gente arranjar no início do projeto para ajudar nisto. E ele apresentou-me algumas pessoas, alguns historiadores, que depois foram importantes no projeto. Mas provavelmente o mais importante foi a Otília. A Otília, na altura, era ainda cheia de gás, e eu percebi que havia muito de comum com a Otília. E, na realidade, de 2010 até ao fim da vida da Otília, nós mantivemos uma relação muito próxima, primeiro no projeto Fostua, onde ela, enfim, tem uma contribuição muito importante que eu gostaria de falar a seguir, mas também, para além do projeto Fostua, que acabou em 2015, nos anos seguintes, sempre mantivemos uma relação muito próxima aqui em Carraseda, e onde fizemos várias coisas em conjunto. Nesta página que está na net, onde podem ver várias fotografias da Otília ao longo do tempo, enfim, isto era a Otília, esta já é uma Otília mais recente, mas enfim, todos reconhecerão, enfim, a verdadeira Otília transmontana. Deixa cá ver mais um copo de tinta, a Otília, enfim, e os Jorge, eu falarei depois disso mais a seguir,
mas a Otília colaborou comigo e com o projeto Fostua em algumas coisas especialmente importantes. Eu, neste texto que aparece na nova edição do livro, eu incluí um texto onde recordo os contributos da Otília. Claro que não há links num texto impresso, por isso este pequeno site pretende também ter links diretos por onde se pode ler as contribuições que a Otília fez para o projeto Fostua. A Otília produziu pelo menos 4 livros para o projeto Fostua, muito associados a um projeto de que ela foi peça muito importante, o projeto Mesmo Tuas Escolas. O projeto Mesmo Tuas Escolas foi, de algum modo, precursor em usar a memória por alunos do ensino secundário sobre o Val do Tua. Eu sinto hoje, passado alguns anos, que este terá sido das coisas mais importantes que nós fizemos. O projeto Mesmo Tuas Escolas mobilizou 10 escolas secundárias do Val do Tua, mobilizou cerca de 200 e tal alunos e mobilizou dezenas de professores durante 2 anos. O resultado está disponível na internet, são 30 a 40 entrevistas pessoais e são 200 e tal entrevistas feitas pelos alunos das escolas, sobre o que é o Val do Tua, a memória do Val do Tua. A Otília recolheu-se especialmente nisso. Bom, neste site nós temos os links onde podem aceder diretamente aos textos completos das múltiplas contribuições que a Otília fez para o projeto Fostua, ensaios, livros, vídeos, etc. Este site, enfim, que está e onde nós temos adicionado, por exemplo, por semana há 15 dias, mais ou menos, no Porto, foi feita uma sessão na Faculdade de Letras semelhante a esta, onde, enfim, houve intervenções da Carla Sequeira, houve minhas e do Álvaro Domingos, que é professor da Faculdade de Arquitetura do Porto, conviveu um pouco com a Otília, que conheceu bem o projeto do livro da coletânea Fostua, que a Otília organizou. A coletânea Fostua, vale a pena referir isso, a coletânea Fostua é talvez a única coletânea existente de textos sobre o Val do Tua e de autores do Val do Tua. E foi a Otília que os coligiu. O que eu fiz depois foi editar o livro e, acima de tudo, fazer a ligação entre a minha coleção de fotografias da região e os textos da Otília. E, chegados a esta altura, até porque o livro estava esgotado, fizemos uma terceira edição do livro. Esta terceira edição inclui basicamente estes textos que estão aqui neste site, estas homenagens minhas, do Helder, as fotografias, este texto, etc. Inclui isto e inclui um texto que a Otília escreveu dentro dos trabalhos do projeto Fostua sobre o que era ou como seria viajar entre Bragança e o Porto nos últimos anos ou nas últimas décadas do século XIX. Obviamente, não havia nem comboio, não havia, obviamente, estradas, havia umas estradecas, havia as diligências, viajar era um risco enorme, os assaltos, a história do Zé de Telhado pode ser mítica, foi verdadeira, mas havia muitos Zé de Telhado. E, portanto, viajar era realmente uma coisa muito complicada. O Otília escreveu um magnífico texto dentro do conceito literário de finais do século XIX sobre uma crónica, que é também um tema muito interessante da literatura do século XIX, a literatura de viagens,
e escreveu um texto muito interessante. E nós incluímos esse texto na nova edição do livro, e incluímos também na parte final um índice fotográfico das fotografias do livro, relativamente, para que ser mais fácil localizar as coisas. Portanto, sobre a Otília, a ativista e a académica transmontana, genuína. Enfim, eu passarei agora de seguida algumas fotografias, alguns slides. Há um ano atrás, mais ou menos em 1 de dezembro de 2023, nesta sala apresentamos um livro que eu vi já alguns aí, que é um livro que foi da Otília, meu e do Helder, e esse livro, enfim, vemos aqui a Otília a assinar algumas dedicatórias no final. Isto foi no dia 1 de dezembro do ano passado, portanto um ano, faz agora um ano. Dentro deste ano, enfim, aconteceu o que nós sabemos, a Otília faleceu. O livro que a Otília escreveu é muito interessante, melhor, ela escreveu os textos sobre figuras dos anos 50 e 60 e 70 de Carraseda, figuras que eu pessoalmente provavelmente não conheci, mas que ela e o Helder recordavam como pessoas importantes. E ela recordava uma Carraseda que dizia-me muitas vezes, uma Carraseda que já não existe e que é uma... Eu pessoalmente nunca concordei com ela sobre isso. Mas para ela, a Carraseda que ela tinha conhecido era uma Carraseda ativista, uma Carraseda de teatro à noite, nos fins de semana. Era uma Carraseda diferente daquela que é 50 anos depois. Não havia televisão. E a noite era para outras coisas. A Carraseda, eu pessoalmente sou daqueles que pensam que nunca a Carraseda esteve tão bem como está agora, em termos de qualidade de vida. Mas para a Otília faltava aquelas noites, aqueles jogos, aqueles compadrios dos teatros feitos à noite, das colaborações feitas. Para a Otília, a Carraseda de agora era uma Carraseda dispersa. Era uma Carraseda onde as pessoas já não se conheciam. Claro que eu pessoalmente não concordo muito com ela, mas compreendo o que ela sentia. E aquilo terá sido talvez um livro onde ela ainda exprimiu essas coisas, os desenhos do Helder, que conheceram as pessoas dessa altura, ajudaram nisso. Eu gosto muito desta fotografia, estas são fotografias minhas, da Otília, porque é genuinamente a Otília carrasedense. Deita mais daí um bocado de tinto e vamos com... Esta fotografia foi tirada em 22, em casa do Helder, no fim de um evento qualquer. Sim, pois. Mas foi depois de um evento qualquer. Enfim, vemos aqui a Otília e outras pessoas importantes, o atual Presidente da Câmara. Vejo ali o Lopes Cordeiro, vejo ali a... como é que ela se chama? Edith Estrela. Isto foi na apresentação de um livro em 2019. A Otília tinha a característica... A Otília, poucas pessoas, não é por nada, poucas pessoas terão, por conta e risco próprio, feito tantos eventos culturais em Carraseda como a Otília. Não sei se isto será um exagero, mas com apoios, sem apoios, ela dizia: no fim de semana eu tenho aí essas coisas. E isto terá sido um desses fins de semana em que trouxe por aí alguém, uns cantores e outras coisas do género. Ela era muito persistente. Muito persistente. O não existia para ela. Não. O não era um insulto. Um insulto, absolutamente. É verdade. Portanto, conseguia fazer os eventos que ela tinha na sua mente. E portanto, e trouxe alguns. Eu lembro, enfim, já não sei dar os detalhes disto, mas lembro que isto foi num evento em que ela trouxe um grupo aí de cantares revolucionários dos tempos antigos, que era uma coisa espantosa. Tenho aqui uma fotografia de 2016.
Muitas das coisas que eu fiz com o Tília e que o Tília fez com outras pessoas do Fostua, apresentamos em conferências internacionais. Esta foi uma conferência que nós apresentamos, foi numa conferência internacional, International Conference on the History of Technology, a história da tecnologia, sobre a linha do TUA e o Fostua, etc. Em 2019, nunca mais te esquecer que a Otília chegou pelo menos meia hora depois de ter começado o tempo dela para a conferência. Mas enfim, a Otília, num projeto Fostua, e eu, enfim, o meu papel é largamente este de recordar o contributo dela para o projeto Fostua. No projeto Fostua, a Otília ligou-se, acima de tudo, a dois subprojetos. O projeto das conferências internacionais, onde podem ver os textos naquele site que eu referi. O outro foi o projeto da memória. As questões da memória e da história oral eram um dos temas prediletos de investigação da Otília. E se eu me sinto orgulhoso, não tenho dúvidas nenhuma em dizer hoje em dia, das entrevistas de profundidade que fizemos no projeto Fostua, nos anos 2015, 2016, mais ou menos. A maior parte das pessoas escolhidas para serem entrevistadas foram escolhidas, eram conhecimentos da Otília. A Otília conhecia a geração antiga de Carraseda, como provavelmente poucas pessoas conhecem. É evidente que eu costumava dizer um bocado até para reliar que não havia ninguém em Carraseda que não fosse primo dela. Mas atenção, isto é uma constatação que vale a pena refletir sobre ela. A Otília é de uma geração em que 7 filhos por família era trivial, comparado com talvez 2, da geração atual. A ideia de que são todos primos uns dos outros resulta disso, obviamente. E na realidade, pelo menos lá nas Areias e noutros sítios aqui de Carraseda, a quantidade de gente que era família da Otília e que a Otília era família de outros, era enorme. Isso apenas reflete as mudanças dramáticas de demografia que aconteceram nos últimos 50 anos. Enfim, que esta fotografia, eu lembro-me bem de ter sido feita na casa da Otília, não a última casa, a casa que ela e o Jorge tinham, em que nós estávamos a gravar uma não me lembro o nome da pessoa, mas com uma pessoa que é ali da Lavandeira, ou pelo menos tinha relações com ela. Paula, isso. A Otília foi instrumental naquilo que é um dos, sem dúvida, os resultados mais interessantes que eu acho que o projeto Fostua teve. A memória do Val do Tua. E quer pelas personagens que a Otília conhecia, quer por aquele papel que ela teve junto das escolas para fazer o projeto de memória sobre com os alunos das escolas. Esse projeto deu pelo menos 3 livros. Deu 3 livros. O livro amarelo, o livro azul e o livro branco. O livro branco é mais técnico, sobre os materiais teóricos do projeto, mas o livro amarelo é sobre as histórias que os alunos contaram, que os alunos das escolas contaram, e o livro azul é sobre as histórias que aquelas 40 entrevistas que nós fizemos contaram. São livros, enfim, de referência sobre a memória desta geração ou destas gerações sobre o Val do Tua. Algumas fotografias dessa atividade. Lembro-me que isto foi ali naquela casa da Quinta do Tua, da Quinta dos Ingleses, da Quinta dos Smiths, em Fostua. As conferências internacionais de Fostua durante os anos 2011, 12 e 13 foram lá.